Rosário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos ouvintes, nós estamos já em pleno dezembro, e dezembro é um mês todo especial, porque, segundo a tradição cristã, é o mês que nasceu Jesus. Mas também vem acontecendo bastante coisas agradáveis em nossas vidas. Mas muitas vezes nós só, e até talvez pela própria natureza do nosso estágio evolutivo, a gente presta mais atenção nas coisas ruins do que nas coisas boas. Mas se nós formos realmente ficar um pouco mais atentos, a gente vai ver que as coisas boas são maior quantidade do que as más. Mas existe esse vício nosso, e a própria mídia também destaca muita coisa ruim, e as coisas boas nem sempre são divulgadas. Mas nós queremos, primeiramente, fazer um agradecimento todo especial ao nosso companheiro Dinho, que esteve lá conosco no Recanto de Paz, no Domingo Especial. Foi realmente um show bastante gostoso, que ele apresentou um repertório de músicas muito bem escolhidas, e que o Dinho possa continuar utilizando a sua voz para alegrar os nossos corações e, principalmente, sempre que possível, ajudar instituições que necessitam. Também nós queremos registrar que ontem, dia 8, aniversariou nosso companheiro José Galvão, lá do Centro Espírita Caminhamos com Humildade. O José Galvão, ele vem se recuperando de uma segunda cirurgia no cérebro, mas graças a Deus tem reagido bem, e que Galvão possa realmente ficar bom e continuar as suas tarefas, porque ele tem muito a nos ajudar também. E por fim, lembrar que agora, no próximo sábado, dia 14, o Centro Espírita Caminhamos com Humildade estará comemorando os seus 88 anos de existência. A nossa Casa Espírita, ela foi fundada no dia 13 de dezembro de 1931, e como sexta-feira nós temos o salão do centro, salão principal, cedido a um grupo de alcoólicos anônimos. Nós então resolvemos fazer essa festividade no sábado. Então nós convidamos a todos que quiserem estar lá. O expositor será o nosso companheiro Bruno Lourenço, que foi diretor de uma das áreas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, um companheiro lá de Magé, e é uma palavra muito segura, abalizada sempre em Jesus e em Kardec. Então será, por certo, um momento de muita alegria, de muito aprendizado. Então vamos ao programa de hoje. Prezados ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso programa Culto Cristão no Ar. E como nós estamos no mês de Natal, nós vamos ler uma página que tem o título de O Cristo Jesus. Está inserida no livro Um Presente de Natal. Os cristãos comemoram em dezembro com a maior emoção o nascimento de Jesus de Nazaré. Acontecimento da maior importância, o nascimento de Jesus marca efetivamente uma nova etapa na vida humana em nosso mundo. Assinalando o advento providencial da mais elevada moral, da mais espiritualizada filosofia e da mais pura religião que a Terra já conheceu. Tendo sido um marco entre dois mundos,
o antigo e pagão e o novo e cristão, e exercendo tão grande influência nos destinos da humanidade que alguns historiadores dividiram a história da civilização em 2 grandes períodos. O primeiro partindo de tempos imemoriáveis e terminando na época do nascimento do Cristo, e o segundo começando nesta época e vindo até os nossos dias. Em dezembro, todos os espíritos estão em festa, todos os corações em júbilo pelo anunciado nascimento do Salvador e do mundo todos. Neste tempo, tributam ao seu modo, de acordo com o culto externo da sua religião, a sua justa, sincera e merecida homenagem ao grande Espírito que veio ministrar-nos os ensinos divinos de amor e verdade, de justiça e bondade, de caridade e misericórdia. Ao divino Redentor de nossas almas, ao maior e mais poderoso Rei que o mundo ainda não conhece, porém, em um dia conhecerá certamente o reino da paz, da fraternidade e do amor. O reino ideal de Jesus Cristo é ainda invisível. Somente poderá tornar-se visível quando os homens conhecerem, sentirem e praticarem os preceitos cristãos. É o reino feliz do amor e da caridade. O seu trono será um dia edificado no coração do homem que viva verdadeiramente os evangelhos santos e eternos desse divino e amado Senhor. Senhor Jesus, divino e amável Mestre, aqui estamos iniciando mais este programa que tem como objetivo levar o Evangelho de Jesus aos lares e aos corações sintonizados nesse instante com a nossa emissora, a emissora da Fraternidade. E como nos diz a propaganda que é feita durante o dia todo, é uma emissora que toda a família pode ouvir. Obrigado, Jesus, por esta oportunidade. Obrigado aos nossos ouvintes que nos dão sempre sua audiência e que Deus vos abençoe hoje e sempre. Falando em ouvintes, nós vamos dar uma informação extremamente importante para vocês. É que nós preparamos 5 kits contendo um livro, A Arte de Educar segundo os Ensinos de Jesus, e um calendário 2020. Então, os 5 primeiros ouvintes que amanhã no programa Mulher Brasileira telefonar aqui para a rádio receberão esse kit como lembrança. Então, repetindo, amanhã no programa Mulher Brasileira, vocês procurem telefonar e os 5 primeiros que fizerem contato com a nossa emissora poderá depois, acertando como, vir buscar o kit aqui em nossa emissora. Queridos irmãos, vamos dando continuidade ao nosso estudo, vamos fazer uma reflexão, fazer uma pequena releitura do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, sobre a oração dominical. Então, o item 4 é: dai-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhes has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e a seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário,
não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. Mas nem a esses mesmos abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como o filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não se teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para tirar-nos do lameiro e que de nós depende o modo de a utilizarmos. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra, dá-nos coragem e forças para obedecer a essa lei, dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dai-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Então nós observamos, né, nessa oração, Jesus falando do pão de cada dia. E lembrando que o pão, ele é um dos mais antigos alimentos manufaturado pelo homem. Posso até quase que afirmar que tenha sido o primeiro alimento, porque, de modo geral, nós temos muitos alimentos que nós utilizamos como tiramos, não? Nós comemos um tomate, uma fruta, não é isso? E não há nada para preparar esses alimentos. A gente come como sai, uma planta nos oferece. Mas o pão não, né? É preciso plantar o trigo, colher o trigo, né? Depois beneficiar o trigo e com a farinha fazer o pão. Né? E Jesus utilizou exatamente esse alimento, porque primeiro ele é extremamente simples. O pão comum só tem 3 ingredientes, que é a farinha de trigo, a água e sal. Só. E depois o forno para prepará-lo. Então é um alimento extremamente simples, mas que praticamente no mundo inteiro faz parte da nossa alimentação. E foi esse o exemplo que Jesus deu, né, para que a gente pedisse a Deus que houvesse, né, uma garantia de termos o pão de cada dia. Mas queremos lembrar, por outro lado, e Kardec entra nesse detalhe, que se nos falta o pão, qual é o problema? O problema é de Deus ou o problema é nosso? E aí a gente tem que fazer essa análise com muita justeza, porque muitas vezes a imprevidência fez com que a gente, né, tivesse agora alguma dificuldade. Algumas pessoas devem estar pensando assim, mas eu fiz uma análise e nessa vida eu não fiz nada de ruim para estar, por exemplo, desempregado. E na outra existência, nas anteriores. Porque a doutrina espírita vem falar do processo de vidas sucessivas. Nós temos várias encarnações na Terra. Como é que nós procedemos nas anteriores? Então, se nos falta alguma coisa hoje, é porque talvez nós não demos valor a essas coisas em vidas passadas. Então, nós temos que fazer essa análise com critério para não culparmos Deus, né, de uma coisa que ele não é culpado. Porque a Terra, muita gente também se preocupa com a superpopulação do nosso planeta, mas Deus não faria um planeta, né, com uma quantidade enorme de espíritos reencarnados e outros muito mais, 3 vezes mais, lá do outro lado esperando a vez de reencarnar para passar fome aqui no planeta. Aí seria um país injusto.
Então a Terra tem condições de alimentar toda a sua população se nós soubermos, primeiramente, aproveitar bem o solo e, segundo, sabermos dividir aquilo que nos sobra. O ser humano só vive reclamando, né? Reclama de tudo, mas de tudo. Eles não se contentam e quando vem a tempestade, quando está tudo sol brilhando, né? Tudo maravilhoso, tudo acontecendo de acordo, né? Com a sua vida, com o seu dia a dia, e passa o dia lindo e dorme e acorda e continua na sua labuta. De repente fecha o tempo, tá? É como a tempestade, assim vem o sofrimento para a gente. E muitas das vezes a gente não se contenta com isso, a gente não se conforma com aquilo que nós estamos atravessando. E muitas das vezes nos rebelamos contra Deus, achando que eu não mereço isso, Deus está sendo injusto comigo. Mas é o que o Didiane já explicou ali. São pessoas que, na verdade, não têm conhecimento de vidas passadas. Não sabem, na verdade, o que plantaram em outras vidas. E agora está colhendo. E a gente colhe o que planta. Não é? Quem semeia vento, a música já diz, não é? Colhe tempestade. Quem semeia amor, colhe saudade. E assim a gente vai levando a nossa vida. Procuremos pensar bem, tá? E ter calma, analisar o porquê de tanto sofrimento que vem assim de repente, tá? Que no momento eu estou passando por isso, mas eu aqui estou pedindo a Deus calma, coragem para tudo isso passar, porque se eu estou passando, alguma coisa eu fiz em vidas passadas e agora estou resgatando. E eu peço a Deus que esse resgate, que eu possa ter calma. Tem momentos até que eu me exaspero e saio do sério, mas depois eu caio em mim, me arrependo e peço perdão a Deus pelas minhas faltas, pelos meus impulsos, porque a gente vive assim, de impulso, não para pensar e vai dizendo algo que machuca, que fere o nosso semelhante. E assim eu estou vivendo e eu espero que todos vocês possam viver. O que acontece é o seguinte, é que a humanidade, de acordo com a espiritualidade, é dito por mim, mas que, se eu não me engano, foi o Divaldo que falou isso. Divaldo disse o seguinte: enquanto a humanidade não despertar para a realidade espiritual, o mundo não vai se transformar. E para que isso aconteça, é preciso que 51% de toda esta humanidade esteja vibrando em favor da paz. Enquanto isso não acontecer, o planeta vai continuar do jeito que está. Para que haja realmente essa transição planetária, é preciso que 51% esteja desperto, acordado para a realidade espiritual. Ora, é difícil de você entender, é difícil de alguém entender que não tem outra explicação para a humanidade do que o mundo. Não existe outra explicação que explique melhor a vida humana se não for através da reencarnação? Não existe. A figura do pão, como é dita nesse capítulo, ela se associa, né, à necessidade do corpo e também, na própria oração, à necessidade da alma. Também. Você vai tomar café, tradicionalmente, todos os dias pela manhã, você toma seu café com pão. Isso. É uma tradição nossa, pelo menos. É uma tradição nossa. Então, junto com isso, quando você normalmente acorda, a primeira coisa que a gente deveria de fazer seria uma prece. Uma prece. Então, essa figura, ela associa. E também, como a Cléia falou aqui, do alimento, né? O alimento
Aonde você vai plantar, não adianta você julgar as sementes, se for em solo fértil, melhor, mas se você não cuidar, não regar, não cultivar, não vai dar os frutos, os bons frutos. Eu, por exemplo, tenho a mania de acordar de manhã e dizer obrigado, Jesus, pelo dia, que ele corra bem. E a oração vai junto, no Pão Nosso de cada dia. Eu vou junto, e junto eu vou levando o Pai Nosso e vamos chegando a isso. E quando sair de casa também, sair no portão, você diz assim, Jesus, estou saindo. Ou seja, pensa. É a não ociosidade, né? Precisa plantar e cuidar. É sempre importante a gente lembrar isso, né? Porque quando Jesus nos legou essa oração, e Kardec faz uma análise dos momentos da prece, né? Que é de louvar, agradecer e pedir. E a gente fica muito no pedir e esquece de louvar e agradecer a Deus tudo que temos recebido. Então vamos sermos filhos mais gratos ao Pai e também sermos mais atenciosos para com as suas lições. Nós estamos já chegando ao momento da poesia e lembrando que nesse mês nós estaremos sempre com a mensagem inicial e a poesia voltada para o Natal. E é do livro Um Presente de Natal. Contos, crônicas, mensagens, poemas e orações. A organização Geraldo Campete Sobrinho, da FEB, esse livro, né? E se intitula Jesus. Vieste esparzindo luz e mansetude, no instante em que a minha alma te pedia essa pouca de fé e de alegria com que orvalhasse a minha fronte rude. Vieste, anjo da beleza e da harmonia, trazer-me o alívio que encontrar não pude, e aleluias de sol e de saúde, nesse amor que abençoa e renuncia. Vieste dando-me paz ao desconforto, do mistério do tempo e das distâncias, ressuscitar o bem de um sonho morto. Vieste rouxiloleando o coração para encher de carícias e fragrâncias a minha última dor e maldição. Luiman Pets, reformador, dezembro de 1954. Queridos irmãos, vamos agora unir os nossos pensamentos para agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, para refletirmos essas palavras, né, no nosso Evangelho, para que possamos, de fato, colocarmos mão à obra para podermos plantar essas sementes, para ajudar também os nossos companheiros que também têm mais dificuldades que nós, e aqueles também que nós também pedimos que nos ajudem, que nós possamos ter a paz do nosso Senhor nos nossos corações, possamos pensar, fazer a nossa prece diária, dividir o nosso pão para o nosso crescimento, e te agradecemos por essa oportunidade, pela Rádio Rio de Janeiro, que nos apoia, e por todos vocês que também nos estão vibrando, orando junto conosco. Te agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Deus nosso Pai, que assim seja, Senhor. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.